Aproveita esse nosso Paz, tá bom? Amém. As coisas que eu Marcos 7:15. Marcos 7:15. Diz assim: nada afora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Pode se sentar. Graças a Deus. Isso é bem profundo, né? Durante o culto inteiro eu estava sentindo bem forte a presença de Deus, e estava com o meu coração bem doendo, assim. Eu nunca senti o que eu senti hoje, do jeito que eu cheguei na igreja hoje. E é lógico, né, a gente fica com a responsabilidade, né, de trazer a palavra, porque a gente sabe que a semana inteira tem que trazer, isso nunca aconteceu, né? E eu fiquei perguntando para Deus por que eu estava sentindo isso, né? Se é o que o pastor sempre sente, se é o que Deus quer se revelar, se é o que Deus quer mostrar, se é o que Deus quer falar. E aí quando nós vemos aqui na frente, aí Deus, louvando esse hino, né? Eu pude sentir e pude lembrar também, através dessa mensagem aqui, que algum tempo atrás, né, que eu não era nada, né? E aí Deus removeu a pedra, ressuscitou os sonhos que eu tinha, e hoje eu estou aqui pregando a palavra, né? Que um dia eu sempre tive vontade, era meu sonho estar aqui na frente, mas para isso teve que sair da boca de alguém. Algumas palavras, né? Para que eu pudesse estar aqui hoje. E essa mensagem, ela vem falando sobre o poder da palavra do homem. E o que sai da boca do homem é o que contamina o homem, não o que entra dentro do homem. Porque muitos, a maioria, né, os homens, não só crentes, não só os que estão na igreja, não só os evangélicos, mas o mundo em geral, eles acham que entra, que come, dependendo do que come, dependendo do que você ingere, é o que faz mal. Mas verdadeiramente o que faz mal é o que sai da sua boca, é as palavras. E essa mensagem aqui, Jesus, ele vem discutindo, vem falando, vem mostrando para os fariseus, né, para os discípulos, para as multidões, para as pessoas que o acompanhavam, que estavam à sua volta. Ele explica, bem explicadinho. Porque aqui, esses homens, esses escribas aqui, esses doutores, conhecedores, que vivia uma tradição, vivia uma lei, vivia algo humano, construído por homem, dizia que o que contaminava era o que entrava. E Jesus, na sua sabedoria,
disse ao contrário. Portanto, Jesus, ele nos alerta aqui que a palavra, ela tem causa e efeito instantâneo, imediato, súbito, rápido. A palavra, quando sai da nossa boca, ela tem um efeito imediato. Às vezes a gente nem percebe. É muito rápido. Tanto na hora que a gente fala, como para o futuro. Pode ser no momento que você fala, que ela cause um efeito, ou como depois. Porque dependendo para quem você fala, ela não vai causar o efeito agora. Vai causar o efeito depois. Porque vem carregada, dependendo do que você fala, se é para o bem ou para o mal. Porque dependendo de como você fala, se for algo bom, se é carregado de bondade, de generosidade, se é carregado de amor, de benignidade, ou é também carregado de maldade, de perversidade, que também a palavra, ela tem dois efeitos, tanto para a maldade, como para o bem, ou como para o mal, porque tem pessoas que ela transmite as palavras para o bem, nem percebe, está no meio de aqui da igreja, que às vezes está numa rodinha normal, transmite algo assim por transmitir, fala por falar, nem percebe a causa e o efeito que a palavra tem. Nós percebemos o óbvio que Jesus, ele se preocupava em construir, em criar, em edificar coisas boas o tempo todo. Jesus, ele se preocupava o tempo todo com as suas palavras em construir algo, não em destruir. No nosso meio, no nosso dia a dia, no nosso convívio, nos últimos dias, nós temos observado isso. Eu particularmente tenho observado isso e tenho passado algumas coisas através da palavra mal falada, que causam um efeito terrível, tanto para o bem, como eu disse agora, porque às vezes você quer falar algo e é até para o bem, para abençoar, é até algo simples, normal, sabe? Que é para você ajudar, mas se você não pensar, se você não analisar, se você não tiver um pensamento calmo, tranquilo, como Jesus, você fala e você causa um efeito de destruição, um efeito de confusão, que pode causar até uma catástrofe enorme. Jesus, ele sabia que uma palavra mal colocada, ela tinha o mesmo poder e a mesma influência de uma palavra bem colocada, que viesse carregada de repleta bondade, de fé, de esperança, de gestos criativos, com o único intuito e objetivo de abençoar. Foi o que eu acabei de dizer. Então, nós tivemos algumas experiências bem ruins esses dias, de palavras mal faladas. E às vezes, nós queremos ajudar as pessoas, mas nós não prestamos atenção no que nós falamos. Nós às vezes falamos por falar. E às vezes nós falamos não assim, não prestamos muito atenção
atenção onde nós estamos, com quem nós estamos, do jeito que nós estamos, e vamos falando. Jesus, ele não tinha isso. Ele analisava tudo. Ele observava tudo. Ele pensava antes de falar. Ele analisava quem ele ia falar. Por isso, muitas vezes, ou todas as vezes, as pessoas ficavam perplexas quando via Jesus. Por exemplo, quando ele estava ali, escrevendo ali na areia, né? Abaixado, quietinho, e pegaram aquela mulher em adultério e levaram até Jesus, e ele quieto ali, com a cabeça baixa, todo mundo acusando a mulher, todo mundo querendo matar, apedrejar, falando, olha aqui, ela está aqui, ela cometeu um erro, um pecado, e agora nós temos que apedrejar ela, porque a lei diz isso. E aquele tumulto, aquela briga, todo mundo falando, todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo expressando aquilo que estava no coração, todo mundo falando, era correto, que era a lei estava dizendo aquilo, mas Jesus quieto, só ouvindo. Mas quando ele abriu a boca na hora certa. Ele falou somente na hora certa. Ele disse, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele analisou o problema, analisou tudo e falou certeiro, pronto. Quando ele ergueu a cabeça, não tinha mais ninguém. Acabou o problema. Resolveu a solução. Tudo estava resolvido. Mas nós não. Muitos de nós não. Falamos na hora errada. E aí contaminamos tudo, estragamos tudo. O mestre, ele nos ensina a sermos bem cautelosos, prudentes, sensatos, ajuizados. Porque depois que a palavra ela sai da boca, ela não tem mais como voltar. E quando ela sai, ela é certeira. Não tem como mais pegar e colocar de volta. Não tem. Não tem jeito. Porque depois que sai, infelizmente, não tem como mais você consertar. Você pode até explicar, mas já bateu no coração. Tanto pro bem como pro mal. Já foi. Às vezes a gente quer até arrumar, mas aí já foi. Aí nós já causamos danos no corações das pessoas, já machucamos. As pessoas do mundo que eu digo, né? As pessoas que não confessam a Cristo, que não têm temor, que não têm amor a Cristo, que não têm esse desejo de buscar a Deus, esse desejo de chegar até o céu, não tem esse temor. Eles falam as coisas por falar, você vê? O mundo ele fala tudo que vem na cabeça. Vai falando, não tá nem aí se tá machucando alguém, se tá ofendendo. Não tá aí, não quer nem saber. Mas às vezes nós, como servos de Deus, nós também estamos assim, falamos também. Jesus, ele nos alerta a isso. Porque às vezes aquelas pessoas, aqueles que estão à nossa volta, sabe, aqueles intérpretes, aqueles que estão ouvindo, aqueles que só ficam escutando, porque tem pessoas assim, que às vezes a gente pensa que está na nossa volta, ouvindo aquilo que você está falando, e interpreta só para o mal, só as coisas ruins, nunca interpreta para o bem. Nunca. Só usa as palavras
transforma negativa. Você fala uma coisa, transforma no mal. Sabe, joga piadinha, joga conversinha furada. Por quê? Porque o que contamina o homem é o que sai, porque sai de dentro do homem. E o que sai de dentro do homem sai do coração. E aqui, essa narrativa, ela diz que os elementos contidos nessas palavras são sempre as prioridades, são sempre as primazias, que devem ser muito bem analisadas e examinadas minuciosamente. Examinadas bem detalhadamente antes de ser pronunciadas, porque tem que ter uma importância para nós como servos de Deus, como homens, né? Como ser humano, respeitar. As palavras têm que sair com amor. Portanto, também isso sempre é fato, que na maioria das vezes nós jogamos muita conversa fora. Foi o que eu disse, né? Que às vezes nós estamos numa rodinha, estamos sentados, lá em casa, às vezes, a maioria das vezes, quase sempre. Muitos, às vezes está reunido, se ajunta, mas perdemos muito tempo jogando conversa fora. Mas até mesmo nessas conversas que se joga fora, sai palavras que machucam, palavras que entram dentro do coração do seu irmão ou das pessoas que estão à sua volta, que na hora você não percebe, mas no futuro causam dano terrível. Causa algo que machuca, algo que pode prejudicar. Jesus, ele analisava tudo isso e ele discutia com esses homens, porque eles diziam que, como na lei de Moisés, eles tinham que se lavar, tinham que se limpar para tudo. Tinha que lavar as mãos para comer, tinha que se lavar na hora que saíam de casa, quando ele entrava tinha que tomar banho, para comer, para sentar, para se vestir, tinha que se limpar todo, para poder sentar no sofá. O sofá não tinha sofá, né? Tinha que sentar, tinha que se lavar, para comer tinha que se lavar, para sair tinha que se lavar, tudo eles tinham que se limpar, tudo. E Jesus, ele falava que aquilo não era necessário, porque eles observavam o exterior, eles observavam o que estava do lado de fora. Muitos daquelas pessoas observavam aquilo que estava por fora. Os fariseus, aqueles homens inteligentes, eles queriam ver, eles se preocupavam somente com a aparência. Ele se preocupava somente com as suas próprias vidas, com aquilo que estava na sua volta. Por isso que Jesus, aqui, ele diz que
eles eram chamados de hipócritas. Por quê? Porque essa palavra hipócrita, ela vem do grego e significa uma máscara, uma fachada, algo só exterior, algo só de imagem, só de uma pessoa dissimulada, uma pessoa fingida, uma pessoa que não é verdadeira, falsa. Isso que essa palavra ela significa. Só para ser vista pelos homens, esses hipócritas. Só que para Deus e para o homem, elas não eram teocêntrico. Sabe o que é teocêntrico? Vou explicar para vocês o que é teocêntrico. Teocêntrico, esses fariseus, eles não eram. Por quê? Porque eles eram homocêntricos. Porque teocêntricos eram as pessoas que eles se dedicavam e tudo que eles faziam era voltado para Deus. Entendeu? Eles acreditavam em Deus. Somente em Deus. O centro de todas as coisas, teocêntrico, é Deus. E os fariseus, não. Eles eram homocêntricos porque as coisas que eles faziam circulavam somente em torno deles próprios. Entendeu? Então Jesus, ele chamava essas pessoas, essa raça, esses homens, de hipócritas. Por isso ele dizia que o que saía da boca deles é o que contaminava. Porque vinha de um coração impuro, de um coração sujo, de um coração maldoso, de um coração que não tinha amor por ninguém, que pensava somente em si, que tudo que eles faziam era rodeado somente em volta deles mesmos. Não pensavam nas pessoas, no seu próximo, naqueles que estavam à sua volta. E Jesus não era assim. E Jesus ensinava isso. Esses homens, eles se reuniam para ensinar isso. E existiam pessoas que o seguiam. Hoje o mundo, as igrejas, estão assim. Existem várias pessoas nas igrejas assim, homocêntricos, que vive em torno, em círculo de si mesma. Hipócritas. Que querem... só pensam em si. E acha que o que contamina é aquilo que entra. Mas o que contamina o homem é o que sai. As suas palavras pecaminosas, imundas, as atitudes que eles têm, que muitos têm. Mas cumpre somente um papel que reforça aquilo que entra, ou seja, o que está no exterior, a sua imagem, a imagem deles próprios, o que eu disse agora.
Jesus, ele fala para muitas pessoas e muitos não davam muito ouvido. Eles não queriam ouvir. Como hoje. Porque nós temos que viver como Jesus sempre ele ensinava, cautelosamente. Viver ajuizadamente, pensar antes de tomar qualquer atitude, antes de falar alguma coisa, antes de pronunciar algo, antes de olhar, antes de querer tomar alguma atitude, ser bem cauteloso, ser bem ajuizado, ser bem pensar. E aqui, essa fala de Jesus, ele fala para esses homens, para essas pessoas, ela soava no ouvido deles o tempo todo, para que eles pudessem mudar, para que pudessem ser transformados, mas eles não queriam dar ouvido, porque já estava cauterizados seus corações. Sabe aquelas pessoas que já nascem, são criados e cauterizam o coração de pedra, que nem eu disse ontem, antes de ontem, né? E é duro e não quer entrar. Bate e não quer quebrar. Então eles já ficaram cauterizados os seus corações. E não queriam ouvir. Mas Jesus, ele fala para umas pessoas, para os seus discípulos, para as multidões, para que eles ficassem, aprendessem e ouvissem, como ele está dizendo hoje, para que nós ouvir também, e antes de pronunciar, ouvir mais, para que nós não venhamos errar muito, porque nós erramos muito. Muitas vezes, porque nós falamos muito e ouvimos menos. Porque às vezes a gente não quer ouvir o que Deus está falando, o que Jesus fala. Porque aqui, ele pedia que eles, os discípulos, ele excedesse para dentro, não para fora. Eles tinham que exceder, eles tinham que crescer para dentro, entendeu? O amor, a graça, não os mandamentos, as regras, as instruções, os preceitos humanos, como os fariseus. Jesus, ele disse oficialmente que a nossa justiça, ou a nossa maneira de avaliar o que é certo, precisa exceder a dos fariseus diante dos homens, ou seja, precisa ser mais elevada diante das pessoas. Mas esse mandamento, a maioria das pessoas não querem seguir. Crescer para dentro, ser maior, ser grande por dentro, no amor, no conhecimento, na graça. Esses homens, eles eram tipo sabe aquelas pessoas que trabalham de teatro? Cada vez eles faziam aquelas performances, transformava. Jesus, ele queria que os discípulos se excedesse, crescesse
mas por dentro, não por fora, como eles. Nós vemos aqui que esse retorno ruim, ele adoece a alma e a mente, na medida em que nós distancia da realidade que nós somos e a realidade de como Deus nos vê e nos distancia do olhar dele. Então, nós temos que ser cautelosos, prudentes, justos, como Jesus nos ensinou. Nos ensina a tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Porque mesmo sendo boa intencionada, causa um grande efeito e causa até a morte. Por isso Jesus, ele disse esse povo me honra com seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Jesus, ele dizia que muitos que estavam ali honravam somente da boca para fora, mas os corações estavam longe dele. E muitos na igreja hoje só honram a Deus da boca para fora, mas os corações estão longe. Os corações não estão em Deus, porque o coração é a fonte de tudo. Por isso Deus, Ele disse essa palavra, que o que contamina o homem é o que sai, não o que entra. Por quê? Porque o que sai da nossa boca, ela sai de dentro de nós, do nosso coração. Porque o nosso coração é a fonte de tudo. Se o nosso coração, ele é maldoso, se o nosso coração armazena a ruindade, o engano, a perversidade, é isso que a gente vai produzir. É isso que a gente vai causar. É isso que a gente vai falar. É isso que a gente vai transmitir. Mesmo sendo em palavras até boas que a gente vai se ajunta. Às vezes a gente transmite até uma palavra boa para a pessoa, mas com o coração maldoso ela se torna má. Porque o interior do coração do homem é que saem os maus pensamentos. E aqui no versículo 21, ele fala assim: porque o interior do coração do homem é que saem os maus pensamentos, o adultério, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as dissoluções, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Tudo isso procede do coração do homem. Todas essas coisas saem do coração. E quando isso está no coração, se armazena no nosso coração, nós vamos só transmitir coisas ruins, produzir. Então Jesus, ele falava e ele queria que os seus discípulos, não só ele, mas nós hoje também, colocassem em nossos corações coisas boas. O amor, a graça, a benignidade, para que nós possamos transmitir coisas boas para as nossas vidas, para a vida daqueles que estão à nossa volta. Criar um evangelho verdadeiro, que através da palavra de Deus
nós possamos crescer e exceder esse mundo perdido que está aí fora. E essas pessoas que não se preocupam nas suas pronúncias, na sua palavra, se vai machucar, se não vai, se vai destruir. Mas nós não. Nós vamos hoje. Eu sei que Jesus Cristo, Ele vem nos ensinando que nós temos que analisar a nossa fala, prestar mais atenção naquilo que nós pronunciamos, ser mais cautelosos, mais cuidadosos naquilo que nós falamos, para que nós não possamos falar algo que possa prejudicar, nem machucar, nem destruir ninguém, mas sim construir. Porque aquilo que sai da nossa boca pode tanto amaldiçoar como abençoar. Então, que essa palavra possa ficar no coração dos irmãos. E assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.